Fala aí, eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre o vetor velocidade. Bom, para começar, vamos começar falando sobre derivação de vetores. Imagina que a gente tenha um vetor desse daqui, que é uma curva. E aí a gente quer derivar esse negócio. Como é que a gente faz? Bom, é muito simples, é só a gente pegar e derivar cada uma das componentes. Então, nossa derivada vai ser derivada da primeira componente, x', derivada da segunda componente, y', derivada da terceira componente, z'. Então vamos fazer esse negócio. Derivando a primeira componente em relação a t, a gente vai ficar com 1. Derivando a segunda em relação a t, 2t. E derivando a terceira em relação a t, vai ser 2e elevado a 2t. Beleza? E se a gente quiser fazer a derivada segunda, como é que a gente faz? A gente deriva de novo cada componente da derivada primeira. Então, a derivada segunda é só a gente fazer as derivadas segundas dessas componentes aqui. Então, se a gente fizesse a derivada de 1, 0. Derivada de 2t em relação a t, 2. Derivada de 2e elevado a 2t vai dar 4e elevado a 2t. Beleza? Show! Então, assim por diante, até quantas derivadas a gente quiser fazer, é só ir derivando cada componente. Agora sim, vamos falar de vetor velocidade. Imagina que a gente tenha esse vetor aqui, que representa a trajetória de uma partícula. Isso aqui pode ser uma curva, né, que é a trajetória da partícula. E aí a gente quer achar o vetor velocidade. Como é que a gente faz? A gente tem negócio de trajetória, a gente acabou de falar de derivada de vetor. Eu lembro que na física a gente aprende alguma coisa sobre derivar posição e encontrar velocidade. É isso mesmo. Aqui a gente tem esse vetor aqui, que representa a posição de uma partícula, né, a trajetória dela. Se a gente derivar isso, a gente encontra o vetor posição, o vetor velocidade, beleza? Então, o vetor velocidade vai ser a derivada do vetor posição. E aí, para derivar, a gente já sabe que é só derivar cada componente. Então, derivando a primeira componente, a gente vai ter 2t, derivada do seno é o cosseno de t, e derivada do cosseno é menos o seno de t. Beleza? Então, aqui é o nosso vetor velocidade. E se a gente quiser achar a velocidade escalar da nossa partícula, como é que a gente faz? A gente pega o vetor velocidade e calcula o módulo dele. E para calcular o módulo, é só a gente pegar cada componente, né, elevar ao quadrado, somar tudo e tirar a raiz disso. Então, vamos fazer isso daqui aqui. Elevando cada componente ao quadrado, a gente vai ficar a primeira componente ao quadrado, mais a segunda ao quadrado, mais a terceira ao quadrado. E aí, com isso, a gente vai ter raiz, né, de 4t ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de t, mais seno ao quadrado de t. E aí, esse negócio aqui, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, é a relação fundamental da trigonometria. E isso daqui é igual a 1. Então, a nossa velocidade escalar vai ser raiz de 4t ao quadrado mais 1. Tranquilo? Show! Então, agora vamos falar de uma outra coisa que é bastante importante, que é o movimento circular. O que é um movimento circular? É um movimento onde a trajetória é uma circunferência, beleza? E circunferência, geralmente, a gente parametriza em função do parâmetro θ, que é o ângulo que a gente faz, né, quando está andando na circunferência. Então, a gente tem uma parametrização em função de um ângulo θ. Beleza, mas aí a gente está falando aqui nessa aula de vetor velocidade. Então, imagina que eu quero achar a velocidade de uma partícula que está se movimentando numa trajetória circular. Como é que eu faço? Eu tenho que derivar o vetor posição. Só que o vetor posição ele está escrito em função de θ. E velocidade geralmente é uma coisa que tem relação com o tempo. Então, a gente precisa pegar esse vetor posição aqui, escrito em função do ângulo θ, do parâmetro θ, e escrever esse parâmetro θ em função do tempo, beleza? E aí a gente vai ter duas relações para fazer esse negócio, para escrever θ em função do tempo. E aí vai depender se o movimento vai ser circular ou se vai ser movimento circular uniforme ou movimento circular uniformemente variado. O movimento circular uniforme é aquele movimento em que a partícula ela se movimenta numa trajetória circular, só que com velocidade constante. E aí a nossa relação para escrever θ em função do tempo vai ser esta daqui. θ0. θ vai ser a posição
angular da nossa partícula, o θ0 vai ser a posição angular inicial, o θ ponto é a velocidade angular da nossa partícula. Esse ponto aqui significa derivada em relação ao tempo, então é a derivada da posição em relação ao tempo, vai ser a velocidade angular da nossa partícula. E o t é o tempo. E aí, se o movimento for circular uniformemente variado, o que é um movimento circular uniformemente variado? É aquele em que a partícula se move numa trajetória circular, só que com a velocidade variando numa taxa constante. Então, é um movimento que tem uma aceleração constante, por isso que ele é uniformemente variado, porque a velocidade varia numa taxa uniforme, constante, beleza? E aí, a relação para escrever θ em função de t vai ser esta daqui, que é, de novo, posição angular inicial, velocidade angular inicial vezes o tempo, mais 1,5 de 2 pontos aqui, a derivada segunda da posição é aceleração angular, beleza? Vezes o t ao quadrado. Então, se a gente quiser o vetor posição de uma partícula que está num movimento circular, o que a gente precisa é parametrizar a circunferência, e aí a parametrização é essa daqui. E aí a gente tem que escrever o nosso parâmetro θ em função do tempo, e aí a gente vai usar essas duas relações aqui, dependendo se for movimento circular uniforme ou uniformemente variado. E aí, depois disso, depois que a gente tiver o vetor posição escrito em função do tempo, a gente vai poder derivar isso para encontrar o valor velocidade. E aí, quando a gente for derivar, a gente vai precisar usar a regra da cadeia, porque agora a gente vai ter uma função que é função de θ, só que o θ é função de t. Então, a gente vai ter que usar a regra da cadeia para derivar isso. E aí, falando em regra da cadeia, a gente lembra de regras de derivação. E é o que a gente vai falar agora, regras de derivação de um vetor. Essas regras de derivações, elas são bem parecidas com aquelas regras que a gente viu para a função de uma variável. Então, vamos relembrar aqui um pouco e falar delas de novo. A primeira regra é a derivada de um vetor constante. Derivada de constante é sempre igual a zero, beleza? A segunda vai ser a derivada de um vetor vezes um escalar, que é uma constante, beleza? Aí vai ser constante para fora e deriva o vetor. Tranquilo? Aí depois temos a regra de derivada da soma e da subtração. É só a gente pegar, derivar o primeiro, derivar o segundo e somar ou subtrair, beleza? Terceira regra é a regra do produto. É quando a gente tem uma função de t multiplicando um vetor, e aí a gente quer derivar esse negócio. Aí a gente vai fazer um negócio aqui que é a regra do produto, que é derivada do segundo vezes o primeiro sem derivar, mais a derivada do primeiro vezes o segundo sem derivar, beleza? Continuando aqui, vamos ter também o caso de quando a gente quer derivar um produto escalar. E aí, de novo, a gente vai usar a regra do produto, que vai ser derivada do primeiro vezes o produto escalar, né, com o segundo sem derivar, mais derivada do segundo vezes o produto escalar com o primeiro sem derivar. E aí, para o produto vetorial, é a mesma coisa. Derivada do primeiro, produto vetorial com o segundo sem derivar, mais derivada do segundo, produto vetorial com o primeiro sem derivar. Show? E aí, por fim, a nossa regra da cadeia, tal que eu falei antes. Regra da cadeia igual a regra da cadeia que a gente conhece já. Vai ser derivada da função de fora no ponto da função de dentro. Esqueci de botar uma derivada aqui. Derivada da função de fora no ponto da função de dentro, vezes a derivada da função de dentro, beleza? Então, imagina aqui que a gente tenha uma partícula se movimentando com movimento circular uniforme e tem esse vetor posição aqui. Aí, só para você lembrar, a gente tem esse aqui é a parametrização de uma circunferência, e aí em função de θ, só que aí a gente escreveu θ em função de t. Então, isso daqui é essa relação aqui que eu mostrei para você do movimento circular uniforme, beleza? E aí a gente deriva isso para achar o vetor velocidade, e aí é só derivar cada componente. Então, derivada da primeira vai ser derivada da de fora, derivada do cosseno é menos o seno, no ponto do de dentro, 20t, vezes a derivada da função de dentro. Derivada da função de dentro vai ser 20. E aí, mesma coisa para a segunda componente. Derivada da função de fora, derivada do seno é o cosseno, no ponto da de dentro. Então, vezes a derivada da função de dentro. Derivada daqui de dentro vai dar 20. Beleza? E isso daqui é a velocidade da nossa partícula. Tranquilo? Então é isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.